Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula da semana 7 sobre estratégias de inovação e estratégia em startups. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ambiente da startup e da inovação para a gente fazer estratégia. A gente começa então falando um pouquinho como é que vai ser organizada essa nossa aula, né, essa nossa conversa aqui, de falar um pouquinho sobre intensidade de inovação, estratégias em startups, o dilema do inovador e casos e dinâmicas relativas a esse tema. Quando a gente olha para a inovação, né, para a inovação estratégica, olhando dentro do contexto do nosso curso, então a gente vai estar observando que a inovação ela é algo novo, né? Então, se conceitua inovação como algo novo, uma oferta de produto, serviço ou ideia para o mercado, que gere valor a este mercado. Não é apenas só criar algo completamente novo, mas inovar é, de alguma forma, propor valor para o mercado de uma forma diferente daquilo que já existe, né? Através de um modelo de negócios refeito, redesenhado, ou com uma transformação na experiência do cliente, transformando a forma como ele reage ao nosso produto ou com que ele se relaciona com o nosso produto. Então, a inovação estratégica, ela é algo que vem de um olhar para o mercado, né, de uma necessidade de olhar o mercado, entender como cada necessidade do mercado hoje é atendida, para que se possa, através de criatividade ou de indicadores de desempenho, propor alterações nesse modelo de negócios que possam gerar uma nova proposição de valor e uma nova proposta para o mundo, de um produto, de um serviço, de um processo. A inovação, então, ela se divide em 4 grandes grupos, né? A inovação a partir do Manual de Oslo, que é o manual internacional que rege o que a gente identifica como inovação, ele divide a inovação em diferentes dimensões e classifica em 4 formas de inovação. Então, inovação em produto, quando a gente desenvolve uma solução ou uma melhoria num produto existente ou num novo produto. A gente tem inovação em processo, quando a gente utiliza a inovação para aumentar a eficiência de algum processo através de otimização ou de proposição de um novo formato. A inovação em modelo de negócios, que é a reinvenção, né, a forma como a gente reinventa alguma empresa e assim entrega valor de forma diferente. E inovação em marketing, que são novas abordagens para a gente se posicionar no mercado através da comunicação. Essas 4 formas, elas podem gerar novas empresas ou gerar inovação dentro de empresas existentes. Independente disso, é considerado inovação e pode necessitar de modelagem diferente de negócios, como a gente falou na última semana. Pelo ponto de vista da inovação, a intensidade com que ela impacta a sociedade também é dividida em 3 formatos. Ou ela é uma inovação incremental, que são inovações graduais em produtos, serviços ou processos que já existem, quando são adicionados pequenos elementos que incrementam este processo, esse produto, esse serviço. Então, a nova versão de software, por exemplo, com novas funcionalidades, ele é uma inovação incremental. A inovação radical seria um segundo momento, né, quando a gente, então, desenvolve uma solução que é completamente nova.
e que, por consequência, cria novos mercados ou transformam a forma como a indústria se comporta em relação àquele produto ou processo. No caso dos smartphones, eles aparecem como um grande exemplo de inovação radical quando a gente, então, cria uma ferramenta que é além de um telefone, que era o que a gente tinha até então, que se comunicava com outras pessoas através de uma linha móvel, né? Uma linha telefônica móvel. Quando a gente cria os primeiros smartphones, a gente faz uma revolução radical, uma inovação radical, porque a gente, então, quebra, né, um ciclo de produto e cria um produto radicalmente novo. E alguns livros e materiais de mercado ainda apresentam o terceiro tipo, que seria a inovação disruptiva, que é quando a gente realmente faz uma mudança na estrutura de mercado estabelecida, a forma como o mercado se comporta em relação àquele produto, necessidade, serviço. E aí é quando a gente desloca o que era o padrão do mercado, o padrão daquela indústria, para um novo formato completamente diferente. Então, quando a gente pensa no streaming, substituindo as locadoras de vídeo, a gente quebra um paradigma e cria uma necessidade de custo de transição, custo de mudança, e também um processo educativo para garantir que as pessoas vão fazer a substituição. Então, a inovação disruptiva, ela está ligada a produtos substitutos. Então, é como a gente cria produtos, serviços, processos que simplesmente acabam com o modelo tradicional estabelecido no mercado. E cria o que o Schumpeter, por exemplo, que é o grande pesquisador de inovação, grande economista, pesquisador de inovação, chama de destruição criativa, né, o que dá origem a essa disrupção. Então, é quando a gente destrói um modelo econômico para constituir um novo modelo econômico baseado em outras relações comerciais. Tão necessária, né, e tão importante para a continuidade da economia. Além disso, se trabalha a questão do ciclo de vida da inovação, né? A inovação, ela passa necessariamente pelos mesmos períodos, né, de ciclo de vida de um produto tradicional. Então, todos esses estágios, eles são normais na vida de um produto, de um serviço ou de um processo. Então, é importante compreender que qualquer inovação vai passar por esse ciclo para poder saber, né, avaliar em que momento o meu produto, o meu serviço está, para poder agir sobre isso, né? Então, a inovação, ela tem uma primeira fase, que é a fase da ideia. A fase da ideia é quando a gente está gerando ideias inovadoras, então aquilo é só uma suposição, é só uma hipótese inovadora, né? A gente passa pela fase de desenvolvimento, que é o protótipo ou teste da solução, que é quando esse produto, serviço ou processo começa a se aproximar de fato do mercado, através já de um protótipo. A difusão, que é a adoção dessa solução por parte do mercado, que é quando realmente o mercado começa a enxergar essa solução como uma solução possível, adota essa solução e começa a utilizar essa solução. A gente chama de difusão. A maturidade é o próximo período, que é quando a empresa estabiliza e otimiza seus processos para a escala, né, para crescer. Da mesma forma que os produtos tradicionais, a maturidade é aquele momento de aumento das margens e do volume de vendas. E o declínio é a obsolescência ou substituição desse produto, serviço ou processo por um novo entrante ou por um produto substituto mais uma vez. Então, é quando a gente encerra o ciclo e recomeça um novo ciclo a partir do declínio
um novo ciclo econômico, um novo ciclo de produto, né? É importante perceber que esse caminho do ciclo de vida, né, ele acontece com espaços de cada um desses ciclos diferentes em função da indústria que a gente estiver observando. Então, em algumas indústrias, o processo de ideação ele é um processo muito mais lento, o processo de ideação e desenvolvimento ele é mais lento, ele é um processo mais detalhado, como no caso, por exemplo, das famosas Deep Techs, né, que são as empresas de base tecnológica ligadas à ciência. E a gente tem, então, setores onde a ideação e desenvolvimento é algo muito rápido, que é o caso das empresas de tecnologia da informação, que hoje surge, né, um novo aplicativo, ele surge muito rápido e toma o mercado já mais rápido, né, e aí ele acaba tendo um ciclo de vida mais curto, independente de cada fase que ele está passando, ele acaba tendo um processo geral de ciclo de vida bem mais curto. O ciclo de vida é importante para a tomada de decisão, então, sabendo em que ciclo de vida está a minha inovação, eu consigo gerenciar melhor ou fazer estratégias adequadas a cada fase de ciclo de vida desse meu produto, serviço ou processo. Aí a gente entra então na questão do dilema do inovador. O que que é esse dilema do inovador, né? Que as empresas, elas, quando são bem-sucedidas, acabam falhando ao adotar inovações muito disruptivas. Por que isso, né? Porque as empresas que são consolidadas no mercado, elas acabam tendenciando a incrementar seus processos e produtos através de inovação incremental. Então, dar uma valorização cada vez mais alta ao seu próprio produto ou serviço e tentar sempre buscar inovação incremental. A inovação disruptiva, ela é uma forma de acabar com a minha própria indústria. E o inovador, a empresa inovadora, ela normalmente tem essa resistência de como trabalhar com uma disrupção no meu próprio mercado, né? Então, dá medo de quebrar um paradoxo e eu mesma montar uma estrutura disruptiva para o meu setor, porque eu vou estar matando a mim mesma, né? Mas isso cria uma espécie de cegueira ou miopia, como se chama em marketing, né? Para a possibilidade de tu te manter lucrativo ao longo do tempo, que é se adaptar à realidade de mercado, mesmo que isso custe, né, a empresa a fazer uma inovação disruptiva. Vários exemplos, né, são históricos na nossa sociedade moderna. Uma delas é a empresa Kodak, que aproveitou a estrutura que estava se formando na época para o desenvolvimento da câmera digital e chegou a criar a câmera digital, né? Mas não considerou o fato de que os filmes fotográficos, que eram seu principal carro-chefe, seriam substituídos em breve, né? E que não se utilizaria mais esse serviço, esse produto a longo prazo. Em outro caso, mais simples ainda, a Netflix, né, que ele começou o streaming, né, mesmo sabendo que o seu principal negócio na época era a entrega de DVDs, né, em displayers ou correio. Então, a inovação disruptiva proposta pela própria empresa, ela quebra
o seu próprio mercado, né? E cria um novo mercado. De qualquer forma, é importante que a empresa perceba que a inovação incremental, ela é a de menor potencial de ganhos. Por mais que ela seja mais confortável para a maioria das empresas, ela também é de baixo potencial de ganhos. Já quanto mais a gente se aproxima da inovação disruptiva, maior o potencial de margem e de ganhos que a empresa vai ter. Então, o grande dilema do inovador é saber se dentro da sua instituição, da sua organização, ele aposta na disrupção ou no incremento de inovação nos seus próprios produtos ou serviços. Será sempre um dos grandes dilemas do empresário inovador. Além disso, então, né, se a gente for observar qual é a diferença, então, desse mercado tradicional para o mercado de startups, né? As startups, elas são empresas que fundamentalmente têm uma essência ligada à inovação e que se diferenciam das corporações, das grandes corporações, por vários fatores, mas esses aqui são os principais, né? Então, a gente vai ver que as corporações possuem estruturas hierárquicas bem definidas. E as startups experimentam times menores e mais multifuncionais. Então, a estrutura hierárquica, na maioria das vezes, não é tão bem definida, ela é flexível. Nas corporações, a gente tem processos padronizados, previsíveis, e nas startups, o foco é em experimentar, testar, errar rápido, né? E é um conceito importante também do ambiente das startups, do ambiente do inovador, né? O foco das corporações é em eficiência operacional, em conseguir organizar e realizar as atividades operacionais de forma correta, eficiente e eficaz, para que a gente tenha resultados operacionais positivos. Já nas startups, o foco é na validação e no aprendizado. Então, validar aquela possível ideia e aprender com os erros iniciais dos processos para que se possa ajustar essa proposta o mais rápido possível. Nas corporações, há uma aversão ao risco calculado, por mais que o risco possa estar possível nas empresas nas corporações mais inovadoras, as startups elas têm uma tolerância maior ao erro e à pivotagem, a possibilidade de trocar de ideia no meio do caminho. Isso porque faz mais testes mais rápido e aprende mais rápido. Ainda se considera que as corporações possuem recursos abundantes, apesar de ter burocracia. E nas startups, a gente vai ter recursos mais limitados, né? Mais curta a possibilidade de investimentos, mas uma agilidade maior para fazer esses investimentos, porque a gente não tem uma capacidade instalada tão grande, né, na maioria das vezes. Essa diferença entre startups e corporações, ela é importante também para a estratégia, para a gente pensar que as estruturas de ambiente de inovação vão exigir uma rapidez e uma adaptabilidade muito maior das organizações, né? E as corporações vão ser empresas com maior dificuldade de tolerar mudanças e inovação. As estratégias de crescimento, então, para as startups, quando a gente pensa em como que uma startup pode crescer, né, já que ela já é inovadora, a gente vai ver que as estratégias de crescimento para startups levam em consideração essas 4 possibilidades. A primeira delas é a escalabilidade, então é a capacidade que a empresa tem de crescer exponencialmente e, consequentemente, crescer a sua receita, né, aumentando a base de clientes e, com isso, conseguindo lucrar mais. A pivotagem, que é a necessidade de mudança estratégica, né, de direção, baseado em aspectos de mercado e aspectos dos clientes, mas ela requer
né, uma certa tranquilidade para que se possa abandonar aquelas ideias mais incrementais e passar para ideias mais disruptivas. Bootstrapping é o crescimento orgânico financiado pela própria receita da empresa. Então, quando a empresa cria mecanismos para se auto manter, fazendo atividades no início que vão dar suporte para as atividades de inovação propriamente dita, né? O que ajuda muito. E o investimento externo, quando a empresa se utiliza da captação de recursos para fazer, então, a aceleração ou crescimento dessa organização, dividindo depois os resultados, então, com esses investidores. E aí, por fim, a gente pode pensar que um dos principais elementos, né, para gerar inovação e para se estabelecer um mecanismo de inovação, é necessário que a cultura organizacional seja de inovação. Então, a cultura, ela faz o papel do DNA que organiza e sustenta a inovação como algo perene, né, como algo permanente. E essas empresas, então, elas passam a ter elementos constituintes que lhes permitem inovar. Então, se a gente for falar de inovação hoje, o que que conduz à inovação, né? Quando a empresa possui alta tolerância ao erro, quando as falhas são oportunidades que a gente tem de crescer e não de tomar punição. Então, a assunção ao risco, a tolerância ao erro, elas são dois elementos que são fundamentais aí para ideias criativas, para pensar em disrupção. A autonomia, então, é quando os times organizacionais eles têm condições de empoderamento para o processo de tomar de decisão e especialmente para a experimentação, para experimentar rápido e errar rápido, para poder corrigir rápido, né? Um propósito, então, ter clareza na estrutura que inspira aí a empresa a fazer mudanças e considerar a inovação como algo possível. E o aprendizado contínuo, que é o investimento sempre em desenvolver as pessoas que vão gerenciar a inovação e que vão inovar na organização. Esse é um resumo simples aí do conteúdo da aula 7, da semana 7, com esse olhar mais focado na importância das startups e da inovação, né? Do conceito de inovação e quais são e todos os tipos de inovação existentes. Na próxima conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre ecossistema empreendedor, onde a gente complementa, então, esse olhar de cultura organizacional inovadora. Até a próxima aula, pessoal!